Então, como foi essa sua jornada? Porque assim, você é uma grande... Isso muito estudante passa, né? Estuda, tem o compromisso da família, né? O apoio da família e de repente, diante de não passar no vestibular, vem o desespero, vem a ideia de não, então vou mudar de curso, porque talvez isso não seja para mim. E você sempre teve a convicção de que o não você já tinha. Por isso que o sim era seu propósito. Então você correu atrás do sim, de ser aquilo que você sonhava ser, né? Aquilo que você tinha a ideia da mulher que você queria ser, da profissional que você queria se tornar. E você, diante das situações que você foi observando, você notou a diferença entre teimosia e persistência, né? Me conta essa história da diferença entre teimosia e persistência. Assim, assim, essa, essa etapa, esse percurso todo que eu tive, não seria possível se eu não tivesse persistência. Se eu fosse só teimosa, em algum momento ali talvez eu teria mudado o rumo, né? Mas eu sempre falei, eu vou fazer medicina, eu quero fazer medicina. Eu sabia que aquela fase, mesmo foi muito frustrante, né? Muitas coisas que aconteceram na minha vida, esse caminho todo. Mas eu sabia que ali era só aquela fase, que eu driblaria essas pedras no meu caminho para chegar até o meu objetivo, exatamente. Diante de um vestibular aqui no Brasil, com aquele modelo tradicional, você, na hora de fazer a prova, ficava nervosa, né? Na verdade, você acabava sendo o seu maior empecilho, né? Porque o concorrente era você com você. Né? Exatamente, em uma determinada época da minha vida, eu não acreditava em mim. Eu sabia que eu queria aquilo, mas eu não acreditava. Então, era aquela coisa, se a gente não acredita na gente mesmo, quem é que vai? Né? Então, eu tive que trabalhar isso também ao longo dos anos, a minha autoestima, a minha, né, a favor de mim mesma e não contra mim. Porque muitas vezes a gente é o nosso maior inimigo, né? Exato. E eu realmente ficava muito nervosa nas provas, né? Nos simulados eu ia muito bem na escola. Tanto eu já fiz vestibular para testar. Uma vez que eu fiz um vestibular na Unemate, na época não tinha medicina lá, tinha direito, e eu fui fazer a prova. E eu fiquei em primeiro lugar geral da faculdade, do vestibular naquele ano. Então, e aí quando eu fazia o vestibular para medicina, aí eu não alcançava o meu objetivo. Você tinha um bloqueio, né? Eu tinha um bloqueio. É um medo, é uma, né? Porque às vezes também pela imaturidade, né, na época. Processo de ansiedade, né? Ansiedade, tudo isso eu tive que depois trabalhar sozinha, aprender sozinha. E diante disso, o que você fez? Diante do fato de que nesse modelo tradicional de ingresso na universidade e você sem condições de pagar uma universidade privada, você viu que não era teimosia, porque você sentia que você tinha condições, tanto que quando você fazia o vestibular para outra área ou em outras universidades, você ia muito bem. Sim. Né? Então, não era uma questão de teimosia, era uma questão de persistência. Você tinha, então, que mudar a trajetória, talvez o formato com que você imaginava que você fosse ingressar na faculdade não fosse aquilo que Deus preparou para você, né?
Então, a teimosia é quando você insiste numa estrada, mesmo tendo outras. E a persistência é quando você reconhece que há outros caminhos e não desiste diante dessas possibilidades, que é o que a gente fala, você foi atrás do sim. Porque se o sim não está nesse caminho, mas tem outros, você pode percorrê-lo. Eu quero que você me conte como foi percorrer esse outro caminho que talvez você nem imaginasse que existia. Realmente não imaginava. Eu achava que a minha vida toda eu estaria aqui em Cuiabá, perto da minha família. E o não a gente sempre tem, né? E eu sabia que aquela fase que eu estava passando, eu sempre fui uma pessoa muito que acredita muito em Deus. Então eu sabia que aquele desafio que eu estava passando ia passar mesmo, né? Que eu iria alcançar, mas não sabia como, né? Então o não eu já tinha. Quando eu terminei o meu segundo grau, eu achava que só havia uma opção A, né? Um plano A. Ao longo do tempo, eu fui vendo outras possibilidades e foram tendo outro plano B, plano C. Se eu não conseguir aqui, para onde eu vou, né? Só que foi uma oportunidade que surgiu, foi uma coisa muito espontânea, né? Que não sei se é destino, se é o nosso caminho, a nossa cabeça se abre um pouco mais e faz a gente enxergar essas outras possibilidades. Sim. Né? É importante também dizer que quando você estava no segundo grau, apesar de você se privar de vida social, né? Em que pese você fazer atividades físicas e tal, você tinha também, naquela época, você me contando, você tinha necessidade de ajudar o próximo, né? Então, naquela época, você já era voluntária em algumas unidades, instituições aqui em Cuiabá, e que isso foi muito importante quando você começou a enxergar outra possibilidade, fato que você não imaginava que fosse ser importante para o seu ingresso numa faculdade estrangeira, né, na área de medicina. Eu quero que você conte isso, o quanto que a solidariedade foi um papel fundamental nessa sua mudança de vida. Sim, eu sempre fui muito engajada em coisas. Eu não só estudava, eu era engajada em projetos sociais, era para ajudar quem fosse. Se alguém me chamasse para um projeto, eu estava lá dentro, né? Então, assim, essas coisas vão moldando também a nossa personalidade, né? E realmente eu fiz parte, eu fui também voluntária em outras instituições e, inclusive, quando eu fui me candidatar a uma vaga na Alemanha, eu utilizei também do certificado, né, de uma instituição que eu era voluntária há alguns anos já, né? Então isso contribuiu, só que isso eu não sabia, né? Quando eu fui voluntária era de coração mesmo, Sim. né? Sem segundas intenções. Mas isso de uma certa forma me ajudou muito, me trouxe também reconhecimento pessoal, assim, comigo mesmo, de falar, eu sou apta a ajudar alguém, eu sou apta a ser médica. Na verdade, você, com essa sua característica de ajudar o próximo, você tinha certeza que o que você queria era cuidar de outro ser humano, né? Então, a medicina era algo que você tinha como meta, porque você naturalmente já fazia isso. Engajada com os projetos sociais, você queria transformar o mundo dentro do seu contexto sendo médica, né? A gente, eu sempre procuro ser empática, né? Assim, na minha profissão, é uma profissão também difícil, que
requer muito do psicológico também do profissional. A gente lida